Boa noite, queridos pais, queridos familiares que estão conosco em mais uma quarta-feira, em mais uma live sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Quão bom é tê-los conosco nesse estudo de hoje. Que a graça, a
Beleza. Boa noite, queridos pais, amigos e principalmente alunos. Que bom que vocês estão aqui e hoje a gente agradece ao professor Stintia que fez a oração por nós, pelos nossos familiares. E o tema de hoje tem tudo a ver com aquilo que às vezes a gente fica revoltado, que alguém explora a gente, alguém nos engana, alguém rouba de nós aquilo que é um direito nosso. E aí sim, aparecem heróis, e um dos heróis que a gente vai trabalhar hoje é o Doutrinador, que é um herói nacional, um herói que foi criado aqui no Brasil, e que, às vezes, um exemplo que talvez não seja para ser seguido, mas seja um exemplo para nos mostrar que existem dois lados e algumas escolhas. O verdadeiro doutrinador, isso sim a gente vai falar hoje. Por isso eu queria que você prestasse muita atenção, para que você pudesse compreender o que realmente faz sentido. Vamos para o próximo então, presta atenção nisso. Olha que legal, o Doutrinador, ele é um herói um pouco conhecido, ele é brasileiro, e é uma resposta a uma frase que um dia foi usada pela mídia, que dizia, ladrão bom é ladrão morto. Uma frase totalmente contra os ensinamentos de Jesus, já que Jesus olhou para o bom ladrão e falou para ele que ele estaria no céu, certamente estarás no céu comigo. A gente tem que cuidar muito quando a gente lança uma frase, porque as frases elas falam muito mais do que simplesmente aquilo que a gente realmente acredita. Sabe, o que me chama a atenção é que muitas vezes a gente pensa em algumas coisas e até acha que é certo, mas não compreende que o que falamos pode estar completamente contra aquilo que realmente acreditamos. Para Jesus, ladrão bom é ladrão salvo. Ladrão bom é aquele que aceita e se arrepende. Bom, vamos para o Doutrinador. Olha essa próxima cena aqui, você conhece, por isso eu estou usando aqui algumas coisas que lembram dele, e a gente acaba olhando, o Doutrinador reage contra os corruptos, né? O Doutrinador ali, ele tem uma resposta, já que muitos dos políticos corruptos estão roubando ali das pessoas carentes, ele vem como um vigilante, que agora chama a atenção, usa uma máscara para atacar a impunidade, que permite que alguns políticos e donos de empreiteiras enriqueçam à custa dos trabalhadores aqui do nosso país e da nossa população. A história de um homem por detrás de um disfarce é o Doutrinador. Envolve uma jornada pessoal de vingança. Na verdade, ele é um agente da polícia e agora ele fica querendo fazer justiça com as próprias mãos. A gente sabe que isso é muito perigoso, porque quando a gente faz justiça com as próprias mãos, a gente acaba fazendo injustiças. A gente acaba julgando todo mundo, ou toda farinha no mesmo saco, e isso é muito complicado. O que eu queria que você entendesse é que é apenas um seriado que a gente usou para usar como um exemplo na vida real e aquilo que realmente faz sentido. Para pensar, se a gente fosse tirar a vida de todo mundo que é corrupto, será que sobraria alguém no nosso meio? Será que alguém de nós é bom o suficiente? Bom, quando o jovem rico, ao se aproximar de Jesus, chamou Jesus de bom mestre, Jesus olhou para ele e falou, fique em silêncio, você não sabe o que está falando. Ninguém aqui é bom. Jesus era bom, mas ele diz, o único bom é o Pai. O único bom é Deus, porque Ele não faz para si, Ele faz para nós. Então Ele não aceita ser chamado de bom, mas na verdade, aquele jovem rico queria chamar Jesus de bom para que Jesus elogiasse ele, dizendo, puxa, você guarda os 10 mandamentos, então você é um bom homem, você é melhor que os outros. Não, Jesus diz, ninguém é bom, não me chame de bom, o único bom é Deus. Tanto que quando Jesus chama então o jovem rico para segui-lo, o jovem rico vê que tem muitas riquezas. E ele prefere ficar ao lado das riquezas do que ficar ao lado de Cristo. Bom, vamos lá então. Passa o próximo e agora você começa a entender um pouquinho mais do que a gente está falando. A corrupção criou o seu maior inimigo. Para a corrupção, se a gente olha para o seriado, o maior inimigo é sim o Doutrinador. Mas não, eu estou querendo enfatizar aqui outra coisa. O Doutrinador é uma contrafação do verdadeiro Doutrinador que é Jesus. O Doutrinador que a gente conhece no seriado, ele é contrafação do verdadeiro Doutrinador que é Cristo. Por quê? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,20. É bem claro. Pelos seus frutos você vai saber quem é quem. Se você diz e fala em nome de amor e de justiça, você não pode matar todo mundo. Por mais que ele tenha feito muita coisa errada, ele tem que ter o direito de se defender. Uma coisa bem interessante, na nossa política e na justiça que a gente tem no nosso país, todo ser humano tem direito de alguém que o defenda. Se você tem dinheiro para pagar,
tudo bem. Se você não tem, o governo te auxilia com essa possibilidade. Mas todo mundo tem o direito de defesa. E às vezes se defender é simplesmente deixar que a verdade venha à tona. Por isso Jesus falou, olhe para as pessoas, porque os frutos, o que elas fazem, dirão quem elas são. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Um doutrinador ensina com seus atos. Ele não ensina com palavras. Ele não ensina com uma arma ou com força. E nem com poder. Mas ele ensina com o poder do testemunho. Com o poder do relacionamento. Tirar a vida é contra os ensinamentos de Jesus. O maior inimigo da corrupção, sim, Jesus apresenta, é o amor ao próximo. Por que é o amor ao próximo? Porque é claro, quem ama não faz mal aos outros. Romanos 13:10 é claro, Paulo diz, quem ama Deus tem que amar o seu próximo. E quem diz que ama Deus, mas não ama seu próximo é mentiroso, porque como você pode amar alguém que você não vê e quem você vê você não consegue amar? Por isso, quem ama não faz mal aos outros. A maior arma contra a corrupção é a gente conseguir fazer as pessoas amarem ao próximo. Eu gosto muito de um prefeito de uma cidade pequena aí do interior, que ele está na rua, ele trabalha com as pessoas, ele faz junto, e ele mostra para as pessoas que não é todo político que é corrupto. Tem políticos que são bons. É isso que a gente tem que entender. Não dá para chamar um doutrinador e acabar com todo mundo. É bom a gente entender que Deus colocou na gente entendimento. Para a gente olhar os bons exemplos, olhar os maus exemplos e seguir o que é correto. Escolha. Deus deixou você fazer escolha, deixou eu fazer escolha. Isso é muito importante. Quem ama não faz mal para os outros. Quando um político entra lá, e por mais que ele seja corrupto, porque todos nós somos corruptos, né? Ninguém aqui está longe de se corromper, mas quando ele entra lá e ele então aprende a amar as pessoas, ele pensa, puxa, como eu posso fazer isso? Sabendo que aquela pessoa vai passar fome pelo que eu estou fazendo, ou que aquela pessoa vai perder o emprego, ou que aquela pessoa não vai ter atendimento de saúde, ou não vai ter o conhecimento através da escola. É isso que faz a diferença. Quando conseguimos levar conhecimento, amor ao próximo às pessoas, aí sim, as pessoas passam a estarem protegidas, porque os fortes ajudam os fracos. Vamos para o próximo, presta atenção nessa parte. Olha que legal, a corrupção é uma doença e Jesus é a única cura. Há 3 anos antes, Jesus já havia estado no templo e ele já havia chamado a atenção, só que pior, vocês não estão comercializando de uma forma honesta, vocês estão tirando das pessoas. Olha esse próximo episódio. Quando você enxerga ali, 3 anos antes, Jesus havia expulsado todos dali, de uma forma não tão abrupta, mas uma forma mais simples. Falou, pessoal, pode ir embora, acabou, porque eles praticavam preços abusivos. A pessoa podia comprar um par de pardais para oferecer como sacrifício por 1 denário, uma moedinha. Mas ali eles vendiam por 10, porque está ali. A pessoa viajava, imagine, de uma distância tão longa para chegar em Jerusalém para oferecer o sacrifício. Eles pensavam, puxa, se eu trouxer os animais, talvez seja tão complicado, eles vão morrer no caminho e eles tinham que morrer lá no templo. Eles tinham que ser sacrificados lá. Então eles acabavam dizendo, vamos acabar comprando lá. E muitas dessas pessoas sabiam disso. E custava para eles entender que o sacrifício era dos animais e não das pessoas. Era um símbolo. E esse símbolo não podia custar tão caro. Tinha algo mais interessante. Tais homens praticavam extorsões e roubos. Além de custar caro, eles ainda davam um jeito de tentar enganar as pessoas. Não, você pagou um, só vai levar um, para levar outro tem que pagar esse outro valor, eu falei o valor de um. Eles roubavam, as pessoas estavam ali, eles tiravam deles o que era deles, para cada vez ficarem mais ricos. E Jesus deu um basta nisso. Pode passar o próximo, olha que interessante agora. Nesse dia Jesus varreu o átrio com o seu olhar. Ele para na escadaria e olha tudo o que está acontecendo. Ele olha no olho de cada pessoa, tentando entender o que é que eles estavam pensando, que talvez a casa de Deus havia se tornado uma bagunça. Todos os olhares se voltaram para ele. Essa cena me chama muito a atenção, porque ali quem se apresenta agora é um Deus poderoso. O vozerio das pessoas e o mugido dos animais então cessou. Todos os olhares agora para o Filho de Deus, atônitos e temerosos. Naquele instante, a divindade irrompeu através da humanidade e deu a Jesus um poder de glória que jamais se manifestou nele antes. Imagine agora aquele silêncio que se tornava sombrio para as pessoas, porque eles esperavam que Jesus falasse alguma coisa. Até os animais se calaram porque presenciaram ali a divindade de Deus
através da humanidade de Cristo. E agora, Jesus então pronuncia. Próxima cena, você enxerga Jesus, então ele toma um chicote para estalar, não para bater ou matar as pessoas. Então o silêncio tornou-se quase insuportável, até que o primeiro estalo do chicote surgiu. Agora as pessoas se deram conta de que o Deus Todo-Poderoso estava fazendo a limpeza do templo, daquelas pessoas que estavam fazendo maldade, acabando com a corrupção daquele lugar. E quando pronunciou com poder, está escrito: minha casa será casa de oração. E vocês a transformaram em um covil de salteadores. Lucas 19:45. O poder de Deus é claro em dizer: chega, basta, aqui não tem corrupção. Daqui vocês vão para fora. Aqui não é lugar disso. Quando você vai para a Bíblia, no livro de Lucas, o 19 e o 41, eu leio para vocês. Quando Yeshua, ou Jesus, chegou mais perto, pôde ver a cidade. E então Jesus chorou pela cidade, por causa dela, dizendo: hoje, se vocês apenas soubessem o que é necessário para Shalom, a paz, se vocês soubessem, mas como não sabem, agora tudo isso a vocês lhes será ocultado. Virão dias em que seus inimigos construirão barricadas contra vocês e rodearão e cercarão todos os lados e o lançarão por terra, com vocês e seus filhos dentro dos muros, sem deixar pedra sobre pedra, e tudo porque vocês não reconheceram a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então Yeshua, Jesus, entrou na área do templo e começou a expulsar os que realizavam negócios ali, dizendo: a Tanakh, a palavra de Deus diz: minha casa deve ser uma casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo. E os principais Kahanim, que eram os sacerdotes, os mestres da lei, os mestres da Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, um compêndio, e os líderes do povo tentavam encontrar uma forma de lhe tirar a vida, mas não foram capazes de encontrar um meio de fazê-lo, porque todo o povo, 2,16, quando Deus, através de Jesus, sendo Jesus Deus entre nós, que é Emmanuel, ele usa o poder, não para tirar vidas, mas para transformar vidas. Isso eu queria que você atentasse hoje. O doutrinador doutrina as pessoas, não tirando a vida, mas dando uma segunda chance. Ensinando para mudar de vida. Ensinando para que o final seja diferente do começo. Olha essa nossa próxima passagem. Isso aqui, Lucas 18:10 diz que 2 homens subiram para o templo, né? E você volta um pouquinho aí na sua Bíblia, nós estamos lendo 19, o 45, e agora você volta para o 18:10. E aqui me chama muita atenção, porque 2 homens subiram ao templo para orar. Um era Parushim, que é um fariseu, e outro coletor de impostos, que era considerado quem fazia fraudes, quem roubava o povo, tirava do seu próprio povo para entregar para os romanos. Esses 2 subiram ali ao templo para orar. O Parush, que é o fariseu, em pé orava no íntimo e dizia: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como o resto da humanidade, gananciosos, desonestos, imorais, ou como esse coletor de impostos aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo do que ganho, mas esse coletor de impostos ficou à distância. Ele nem ousou olhar para o céu, ele se jogou ao chão e ele batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Eu lhe digo que estes 2 homens foram para casa justificados diante de Deus, ou não, ou o outro ficou sem justificativa. Pois eu te digo que quem exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. E eu digo que Deus ouviu a oração do publicano. Olha que interessante que agora sobem 2 pessoas para orarem no templo. Um é fariseu, outro é publicano. Um se sente melhor que o outro porque é separado para o ministério, mas o outro sabe que é pecador. E que o que ele tem feito é horrível, que ele precisa mudar. Mas ele se aproxima. Ele não chega tão perto porque ele não se sente digno, ele se joga ao chão. Mas o fariseu de pé, batendo no peito, dizendo que ele é melhor do que os outros.
ele se exalta perante Deus, Deus nem ouve a sua oração. Mas aquele publicano que se joga ao piso, que clama a Deus com poder e grande glória, Deus ouve a oração dele. Existe a fraude e o cristão. Quem se apresenta primeiro de pé, com todo orgulho, arrogância, que roubava aos outros o direito de serem salvos e de conhecerem o verdadeiro Cristo, esse não tem mérito nenhum porque é uma fraude. Mas o cristão é aquele que, reconhecendo os seus erros, se joga ao piso, se humilha perante Deus, para que Jesus então o levante. Olha que interessante essa próxima cena. Quem se humilha será salvo. Ali tem uma criancinha, e eu gosto de ver porque uma já está no colo de Jesus e a outra está em perigo. E ela está jogada ao piso, sabendo que é uma criança, que ninguém talvez lhe daria atenção, mas Jesus para ver as suas dificuldades. E ele então atira com a sua própria mão de um lugar complicado, que talvez pudesse até lhe tirar a vida. Eu queria que você entendesse que quando nós nos humilhamos perante Deus, Ele nos transforma. Ele faz de nós pessoas que estão humilhadas agora a serem exaltadas e colocadas no mais alto posto, dizendo: esse sim é meu filho. A doutrina de Deus é simples. O menos é mais, e quem se acha mais, nem menos é. Eu queria que você simplesmente entendesse que o doutrinador e verdadeiro, ele não se preocupa em aparecer, por isso ele não precisa usar máscara. Ele deixa o rosto ser visto para que as suas ovelhas o reconheçam, para que os seus seguidores o vejam. Ele não tem do que se esconder, e se a morte vier até ele, ele se entrega para que eu e você possamos viver. É tão lindo saber que o doutrinador de verdade, ele não precisa de armas, porque a maior arma dele é o amor. E a maior arma dele simplesmente não tira a vida, mas entrega uma vida de um Deus soberano, que sabe que a morte dele daria a nós certeza de viver. Nesse mesmo episódio, quando Jesus chama Mateus, que é um publicano, que ele é um cobrador de impostos, quando ele se aproxima para chamar Mateus, muitos dos fariseus estão ali discriminando o que Jesus está fazendo. E para você entender melhor um pouquinho disso, a gente tem um vídeo que vai soltar agora. Preste atenção. Isso. Próximo. Só isso? É só o que eu tenho. Todos os impostos devem ser pagos integralmente. Senhor, você tem essa galinha aqui, leva isso Aceite a galinha, por favor. Vamos. Aceite a galinha, não. Saia daqui. Somos todos judeus. Nosso povo todo trabalhando para Roma. Isso me enoja. Colaboradores. Vamos em frente. São vermes asquerosos. Devia manter distância deles. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. O fariseu orou: Deus, eu agradeço por não ser como os outros homens, ladrões, adúlteros, ou como este coletor de impostos. Mas o coletor de impostos nem sequer olhou para o céu. E então disse: ó Deus, tenha piedade de mim. Sou um pecador. E Deus abençoou o publicano, não o fariseu. Quem se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Mateus, venha.
conheceu a oportunidade que Deus lhe deu. Mateus reconhece a oportunidade que ele recebe de Deus. O encontro com Jesus faz com que ele tenha a oportunidade de mudar de vida, de uma conversão, de dar a volta. Ele foi diferente de muitos dos que viviam em Jerusalém, que desperdiçaram a oportunidade que Deus estava lhe dando. Jesus é o caminho que nos leva a um lugar seguro, mas ele é contra a corrupção. Isso não quer dizer que ele é contra nós que somos pecadores, mas ele é contra a gente continuar fazendo o que é errado. Ele veio para que isso cessasse. Ele veio para que isso acabasse, para que a gente aprendesse a amar as pessoas, e quando a gente fizesse alguma coisa de errado, a gente pedisse perdão para as pessoas, mas mais do que tudo, pedisse perdão a Deus, porque nós ofendemos o reino de Deus quando tratamos mal as pessoas. Quando fizermos a um dos pequeninos, estamos fazendo a Deus. Isso é tão triste, que muitas vezes a gente acaba esquecendo de que o doutrinador foi o único que foi capaz de perder a sua vida para que nós vivêssemos a dele. E olha que importante, para você e para mim nessa noite, entendermos que mais do que tudo, é a gente olhar para as pessoas com um olhar de justiça. E justiça no mais ímpeto da palavra, no mais puro, na raiz dela, quer dizer, justiça é devolver à pessoa o que ela tem por direito. E o maior direito que as pessoas têm é de saber que Jesus morreu por elas na cruz e que eu e você estamos devolvendo a elas o direito de reconhecer a imago Dei, a imagem de Deus, na vida delas. Quando você apresenta Jesus, a imagem de Deus é devolvida a esses pecadores. A cada um de nós que pecamos e perdemos a imagem de Deus, perdemos a glória, quando reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador e aceitamos o sacrifício, a doutrina do doutrinador faz parte de nossa vida. E agora, não somos mais apresentados perante Deus como pecadores, mas como pessoas salvas, justas. Em que Jesus nos chamou para que em algum momento nós abríssemos os braços, não mais para destruir as pessoas, mas para que, como forma de um amor, um carinho, atrair a muitos, para que em nós eles pudessem ver que o doutrinador nunca tirou a vida de ninguém, mas pelo contrário, quando ele podia descer da cruz, ele permaneceu, usando todo o seu poder, não para destruir ninguém, mas para salvar. Talvez hoje a maior doutrina que eu e você tenhamos que praticar é a da justiça, de devolver às pessoas o direito que elas têm de conhecerem o seu Salvador, de conhecerem o seu Criador, de conhecerem a oportunidade e saber que dias melhores virão na morte de Cristo Jesus. E que hoje, quem sabe em algum momento a gente canse de estender os nossos braços em direção às pessoas que nós tanto amamos e que muitas vezes nunca ouviram de nós que o verdadeiro Cristo, o doutrinador, não as condena. E muito menos lhe quer tirar a vida, mas mais do que tudo, quer entregar para elas e por elas um céu muito melhor do que aqui onde vivemos. Mas mais do que tudo, quer entregar a elas uma segunda chance, de uma segunda escolha, de um segundo caminho, de voltar atrás e mudar de vida para ser diferente o final da forma como começamos. Hoje, eu te convido a ser Jesus para as pessoas e mostrar a elas que os nossos braços jamais cessarão, jamais deixarão de estar abertos, como uma forma de entrega e de aceitação, porque todos somos iguais. E o nosso doutrinador morreu por todos, para que nós vivêssemos em abundância. Que Deus te abençoe e não se esqueça, na próxima quarta-feira estamos juntos de novo. E essa é uma série onde aparecerão muitos heróis desconhecidos, mas que apontarão para o herói mais conhecido de todos, Cristo Jesus. Por isso não perca, compartilha aí esse link com a galera, convida seus amigos, para que a gente cada vez mais possa levar o evangelho e devolver às pessoas a justiça, o direito de ter escolha, o direito de se defender, de dizer a Deus, eu pequei, mas preciso do seu perdão. Assim, mudaremos o mundo e muito em breve Cristo vai voltar. Não se esqueça, amo vocês, tchau, até a próxima quarta-feira, nos vemos, tchau!